27 de janeiro de 2013, uma tragédia de proporções gigantescas, a segunda maior do Brasil, chocou todo mundo. Nela, morreram 242 pessoas, entre elas, a maioria, jovens estudantes universitários. Quase 10 anos se passaram e algumas das pessoas das famílias que lutam por justiça compartilharam um pouco de tudo o que aconteceu. Não só eles, como profissionais de saúde, para compor o livro Todo Dia, à Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss. Nesse livro, Daniela Arbex trata de uma forma tão detalhada que é como se você estivesse lá. E é sobre ele que eu vou falar com vocês neste vídeo. Olá, leitores! Olha quem está aqui de volta hoje com um livro muito bom que eu li em um dia só. E quero compartilhar as minhas concepções acerca deste livro e um pouquinho sobre esse caso que chocou o Brasil e que nunca vai ser esquecido, né, gente? Tem vários vídeos aqui na plataforma falando sobre esse caso, mas eu creio que cada um pode acrescentar um pouco a ele. Então é por isso que eu estou fazendo esta resenha também. Mas antes, queria pedir primeiro para você clicar no gostei, se inscrever aqui no canal, comentar e me seguir nas redes sociais, lá no Instagram, que é esse que tá aparecendo na tela. Gente, me perdoem, mas eu postei um único vídeo, que foi o vídeo sobre o caso da Suzane Richthofen, e não voltei a postar. Passou-se um bom tempo e eu tava procrastinando, mas agora eu prometo pra vocês que eu vou manter uma frequência melhor de postagem de vídeos aqui. Pra isso eu preciso do seu apoio, tá? Então deixa o seu like aqui embaixo e comenta, nem que seja um emoji, pro YouTube entender que você gosta deste canal. Bom, gente, a Daniela, ela é a mesma autora do Holocausto Brasileiro. Essa autora brasileira, ela escreve muito bem. E esse caso aqui me chamou a atenção que eu comprei esse livro na época em que estava acontecendo o julgamento final da Boate Kiss, estava saindo tudo que é jornal e também no YouTube, e eu fiquei interessada em ler sobre esse livro. E esse livro, se você quiser, tem na nossa loja, tem uma loja, uma livraria online, e lá, se você falar que viu aqui neste canal, você vai ganhar frete grátis, tá? Então, chama no link aqui da descrição que você vai ganhar frete grátis. Vamos lá, então. Pode ser que fique um pouquinho longo, mas eu quero trazer os detalhes que eu fiz um resumo aqui para poder não esquecer aquilo que mais me impactou. Bom, como vocês sabem, em 27 de janeiro de 2013 aconteceu aquela tragédia horrível com o incêndio da Boate Kiss, que fica em Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. A autora, ela tomou muito cuidado de não esquecer nenhuma das vítimas, porque essa tragédia vitimou 242 pessoas. É a segunda maior tragédia dessa causa no Brasil. É como se tivesse caído, sei lá, 2 aviões ou 4 ônibus lotados tivessem sido incendiados. Foi, assim, muita gente. Tanto que ela não esqueceu que você vê na capa e na contracapa do livro o nome de todas as vítimas, porque aqui, o que ela mostra pra gente? Que não são apenas vítimas, não são apenas números, que por trás daqueles números tem pessoas, tem famílias, e você consegue se familiarizar com essas pessoas, você consegue se colocar no lugar dessas mães, principalmente se você for mãe, aí a dor é dupla, porque você consegue ter os mesmos sentimentos que aquelas mães tiveram, e ter o nome, né, colocar vida nesse número enorme, que são 242 pessoas, me chocou bastante. Eu confesso que foi um livro extremamente pesado para mim, que eu li em apenas um dia, porque como a autora escreve bem, dá vontade de terminar o livro, e ao mesmo tempo eu terminei o dia pesada, com aquele peso, sabe, aquela tristeza, porque não tem o que se alegrar, né? Não é aquele livro que você pega para ler e vai ter um final feliz. Até os finais que eram para ser considerados felizes, que foram as pessoas que sobreviveram, marcam com histórias muito difíceis. Pessoas que passaram por dias de internação e uma readaptação para voltar a viver, que tiveram 40% do corpo queimado, outras perderam membros do corpo. Os sobreviventes, de fato, tiveram que lutar pela vida, e essa luta doeu muito. Eu vi um dos casos no livro em que o rapaz, a morfina já não estava mais dando jeito nele, de tanta dor que ele sentia. E ele trocou de medicamento, esse medicamento deu reação, ele quase veio a falecer e teve que lutar muito para poder hoje
ter a sua vida de fato restaurada na medida do possível, do que considera normal. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre o começo, né? O livro chama Todo Dia, a Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss. Por que o nome do título é esse, ao meu ver? Todo Dia, a Mesma Noite, porque todos os dias aqui, todos os capítulos do livro, ela separou em capítulos, retrata a mesma noite, a noite do dia 27 de janeiro de 2013. Então, termina um capítulo, você viu a história da Andriele. Aí vai pro próximo capítulo que vai falar a história do Silvinho. E aí pro próximo capítulo que vai falar outras histórias que se interligam. E todos referem-se à mesma noite. A noite que vitimou essas pessoas e que transformou a vida dessas famílias. E você se preenche em cada capítulo porque em algumas histórias você não sabe se a pessoa de fato sobreviveu, porque tem casos em que as mães elas vão no hospital, as filhas constam na lista de sobreviventes e ela procura até que chega a notícia de que a filha pode estar na lista das pessoas que estão lá no ginásio. Por falar em ginásio, gente, como tudo aconteceu? Bom, essa cidade, Santa Maria, é uma cidade universitária, então ela agrega muitos universitários, tem muitos cursos. Se eu não me engano, o livro fala que são 7 universidades e dentre elas a Universidade Federal. E ali era muito conhecido por muitas festas. Essa festa em especial em que aconteceu o incêndio, ela era organizada por alguns cursos de agronomia, medicina veterinária e chamava Aglomerados. A festa ela era bem famosa e o convite custava R$15. Não era um convite muito caro, mas a gente tem que pensar que isso aconteceu em 2013, então inflacionando hoje, vamos supor que acho que talvez seriam uns R$45, R$50. E muitas dessas pessoas que estão retratadas no livro, elas estavam comemorando o aniversário próprio delas, ou aniversário de amigos. Algumas não queriam nem ir, mas por conta do amigo, mas por conta da amiga, acabaram indo. E é triste de ver, porque você fica torcendo ali na história para poder aquela pessoa que ela está escrevendo ter sobrevivido, mas quando você lembra que dos 242 pessoas que morreram, era praticamente todos muitos jovens, vai contra a lei da vida e é muito mais difícil de aceitar. Principalmente porque você vê aqui na história que o que mais acontece são pais e mães enterrando seus filhos, é contra a ordem natural das coisas, é uma dor que talvez é uma das mais insuportáveis do mundo. E nessa ocasião em questão, o que chama a atenção dessa boate é que, apesar dela ter muitas reclamações dos vizinhos por conta do som alto, ou alguns problemas, como aquelas autorizações, aqueles alvarás vencidos, e eu fiquei me questionando antes de ler o livro, por que durante o julgamento mais recente que teve, eu não vi nenhum bombeiro ou nenhum órgão público ali sendo interrogado no banco de réus. Eu fiquei assim pensando, bom, já que não tinha as normas para incêndio, por que aprovaram que essa boate estivesse aberta? Na minha cabeça, quem tinha, antes de ler o livro, quem tinha que ser responsabilizado era o Corpo de Bombeiros, que foi lá, assinou uma autorização de um local que estava com as saídas de emergências trancadas, só tinha uma única porta de saída, não tinha ali um extintor funcionando ou uma pessoa treinada para lidar com aquilo ali. A gente tinha muitas possibilidades disso não ter virado uma chacina, mas nenhuma dessas possibilidades foram colocadas. Tudo que poderia ser feito de errado foi feito ali. E aí a explicação veio através do próprio Corpo de Bombeiros, que explicou que quando foi chamado para fazer a vistoria, estava totalmente diferente daquilo que foi entregue nessa tragédia. Então ele disse que não tinha nem aquelas barras de ferro lá na frente, que as saídas não estavam travadas. Porque, gente, uma coisa que esse livro, que essa tragédia nos ensinou é que não dá para brincar com a vida humana. Não dá para brincar porque você está lidando com a dor e o sofrimento de outras pessoas. Uma vez que você abre um comércio, abre um restaurante, abre uma cantina, abre qualquer coisa que você vai lidar, não só porque você está vendendo e é direito do cliente cobrar pelo que ele está pagando, e sim pela sua responsabilidade com a vida humana.
Porque aqui, nessa história, a gente viu muitas vidas sendo dizimadas por irresponsabilidade. Mas já parou para pensar quantas pessoas também são prejudicadas, às vezes, por uma má higiene de lanchonetes, por uma falta de limpeza de supermercados, ou pessoas que se intoxicam, enfim... Esse livro fez eu refletir o quanto muitas vezes as pessoas elas negligenciam o que é certo e depois acaba pagando por não ter feito isso. Que foi o caso desses donos, esses bancos de réus da Boate Kiss. Quando você vai assistir o julgamento, você vê eles chorando, alguns deles se lamentando muito. Se eu não me engano, o vocalista da banda, que foi um dos indiciados, ele tá lamentando muito, ele tá sofrendo muito ali. E aí dá aquela espécie de dó, ai, coitadinho, você acha que ele queria matar esse tanto de pessoa? Óbvio que não, gente, mas a partir do momento que eu deixo a minha responsabilidade, eu deixo de olhar o quanto eu irresponsável eu tô sendo, eu tô sim colocando a vida das pessoas em risco. E não é só nesse caso aqui, é pra gente parar e refletir, às vezes um celular que mexe no trânsito. Um desvio de atenção, você pode atropelar uma criança e destruir a vida de uma mãe e de um pai. Então, esse livro e essa tragédia, ela nos ensina que talvez, né, Deus abençoe que nunca aconteça isso novamente, mas nós também somos proprietários de alguma coisa. E nós também temos essa responsabilidade com a vida humana. Qual a responsabilidade é essa? É não beber bebida alcoólica e dirigir. É não ficar mexendo no celular no trânsito. É não esquecer de colocar o cinto de segurança. São detalhes que a gente... mas não foi minha intenção, não foi minha intenção. E aquela frase de boa intenção, o inferno tá cheio, ela é a mais real possível. Porque a causa dessa tragédia principal, ela é a causa de muitas outras que a gente vê por aí. Tudo acontece por ganância, por avareza, por não se importar com as consequências ou aquele famoso... não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Antes da tragédia, o forro da boate, ele foi revestido com um material muito parecido com colchão de péssima qualidade, muito barato, altamente inflamável, que foi o que ocasionou a morte, a maioria dessas mortes, dessas 242 pessoas. Porque o que matou de fato ali não é que as pessoas morreram queimadas. O que aconteceu ali foram que as pessoas morreram intoxicadas. Quando eles estavam lá, a primeira banda já tinha terminado de tocar. Os rapazes saíram dali. E aí, quando entrou a banda que começou a mexer com a pirotecnia, se eu não me engano, Curizada Fandangueira, o nome... Eles começaram a cantar e a hora que eles soltam esse fogo, espécie de fogo de artifício, e ele atinge aqueles colchões, aquele material, se eu não me engano é polietileno, alguma coisa. Separei a página 163 aqui para vocês entenderem. Uma vez que o fogo entrava em contato com a combustão desse material, junto com o monóxido de carbono, gerava aqui o cianeto, que foi encontrado no sangue das vítimas. E esse material, cianeto, quando ele se espalha pelo corpo, ele produz o ácido cianídrico. Ele é um dos venenos com a ação mais rápida que se conhece, porque ele impede o oxigênio para os órgãos vitais. Por isso que eles tinham ali 40 segundos, muitos deles, foi o suficiente para eles se intoxicarem e não conseguirem sair dali. Então, a causa da morte foi muito parecida com o que acontecia no Holocausto. De fato, um Holocausto moderno. Só por essa questão aí do produto dali. Se não fosse esse, teria mais chance de outras pessoas sobreviverem. O próximo ponto foi quando o incêndio começou, a fumaça começou, eles ali, eu não sei se foi o segurança ou o cantor, pega o extintor e tenta apagar aquilo ali. Ele não sabe mexer com o extintor, ou o extintor não funciona e não consegue. Outro ponto, se tivesse com o extintor funcionando ali, quem sabe a história teria sido diferente para muitas pessoas, mas o extintor não funcionou. Uma vez que o extintor não funcionou, o que ele faz? Ele desiste, resolve zarpar dali. Só que muitas pessoas não sabiam o que estava acontecendo, principalmente as pessoas que estavam do meio pro final. A casa, ela, se eu não me engano, tinha capacidade para cerca de 800 pessoas, tinha mais de 1.000 pessoas. Então, o que acontece? Ele, ao invés de avisar, fogo, corram, salva a vida de vocês, para que os seguranças lá da porta escutassem, pegassem o microfone. Então,
O cantor, ele foi indiciado justamente por isso, por omissão de socorro. Ele com o microfone na mão, ele teria avisado: gente, estamos diante de um incêndio, corram. Então demorou muito para algumas pessoas entenderem o que de fato estava acontecendo. A maioria achou que era briga e nem se movimentou. Quando de fato descobriu o que estava acontecendo, as pessoas já estavam se intoxicando. Algumas correram procurando uma saída de emergência, achando que os banheiros teriam essa saída. Então, a maioria dos corpos que você encontra, que são encontrados, o livro relata que foram encontrados no banheiro, tanto que o comandante, que é o que está fazendo o socorro dessas vítimas, ele acreditou que tinha conseguido salvar muitas pessoas. Quando ele chega no banheiro e tem aquela pilha de corpos, um por cima do outro, que não aguentaram, que foram intoxicando e um caindo em cima do outro, ele disse uma frase muito forte: nós não salvamos ninguém. E é exatamente esse o sentimento que deu nele, de desespero. Nós não salvamos ninguém. Então o livro, ele não conta tanto sobre as histórias das pessoas que sobreviveram, e sim das pessoas que não conseguiram sobreviver, porque o número de pessoas não sobreviventes foi gigantesco. Então esse livro, ele fala mais sobre mortos do que sobre vivos, tanto que ele detalha muito toda a questão dos trâmites para poder entregar esses corpos, porque ali é uma militar que se destaca, a Liliane, e ela fala que ela trabalhou incessantemente ali para poder fazer com que essas famílias tivessem acesso ao corpo dos seus filhos, porque até então o clima de desespero era muito grande, a incerteza dos pais, dos que seus filhos estavam na lista dos sobreviventes nos hospitais, alguns estavam com o nome trocado. Você vê que acontece muito, né? Quando uma mulher sai entre as amigas, muitas vezes coloca todos os documentos na bolsa de uma amiga só e tá todo lá. Os homens foi mais fácil de identificar, porque a maioria colocava o RG no bolso, então foi colocado ali sobre esses corpos o RG. Como muitos estavam com o rosto coberto de fuligem, essa enfermeira, junto com outros voluntários, começaram a limpar esses corpos para poder colocar num local para que os parentes pudessem fazer o reconhecimento. Na hora de fazer o reconhecimento, eles não tinham um local, até então eles estavam usando o estacionamento do Carrefour, o supermercado que ficava em frente a essa boate. Então o que eles fizeram? Eles usaram caminhões para transportar esses corpos para um ginásio de esporte, para que tanto a família pudesse fazer o reconhecimento, como também fazer o sepultamento do seu ente querido. A parte que pega muito é o quanto o psicológico das pessoas que participaram ativamente de tudo isso foi afetado. Tem um dos rapazes que ajudou no transporte, imagina, transportar todo esse tanto de corpos, foram idas e idas de caminhão em que ele tinha que transportar, e ele diz que até hoje ele lembra o peso diferente de cada corpo, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Não só dele, mas de muitas outras pessoas. Você vê histórias de pais que perderam as 2 filhas, os 2 genros, você vê pais que perderam os 2 filhos, mães que perderam a filha de 18, de 22, é de partir o coração, gente, assim, realmente você tem que estar com um psicológico muito forte para conseguir ler. Aí você fala: Elaine, por que você lê isso daí? Porque ver a realidade, ler o que realmente acontece, não só contos de fadas, nos humaniza mais para olhar mais pro próximo, olhar mais pro outro. Você vê pessoas que falam: nossa, a minha funcionária perdeu a filha. E antes de o dia terminar, ele descobre que não só a funcionária perdeu a filha, mas que o filho dele também estava lá. A gente vê um médico que também estava atendendo as vítimas, ele estava tratando das vítimas, até que chega alguém e fala: o seu filho também estava lá. Ele teve que manter a postura segundo o juramento que ele prometeu, que era cuidar, salvar vidas e deixar que alguém em algum local estivesse salvando ou tentando salvar a vida do filho dele. O lado profissional ali, o profissionalismo impactou muito. Ver o quanto aquelas pessoas estavam dispostas e querendo salvar. E, infelizmente, o processo foi um processo muito difícil. Havia pessoas que chegavam andando nos hospitais e daqui a pouco elas morriam, porque não tinham ideia da gravidade das coisas. Tanto que, quando os corpos eles eram reconhecidos, alguns familiares não acreditavam que estavam mortos, porque o corpo estava ali intacto. Parecia que estavam dormindo, justamente porque não morreram queimados e sim intoxicados. Alguns estavam quentes
e todos eles apresentavam uma fuligem preta no nariz e a boca espumava. Foi aí que eles começaram a investigar para entender por quê. Eles falam assim no livro lá: essas crianças chegam para mim andando e daqui a pouco elas morrem. Então existe alguma coisa além da fumaça, alguma substância que tem provocado a morte deles. E foi aí que, com análises laboratoriais, eles descobriram que se tratava do cianeto e que precisava de um antídoto que tratasse isso. E aqui no Brasil, se eu não me engano, não tinha. Eles tiveram que importar dos Estados Unidos, o que foi uma coisa que mudou a lei brasileira, porque esse tipo de antídoto ele é muito importante, tem hospitais, assim como o antídoto da cobra, por exemplo. Uma pessoa que é picada por cobra, ela precisa do acesso ao antídoto para poder parar a ação do veneno. Então, precisava de algo para parar a ação. Eles conseguiram salvar a vida de algumas pessoas dessa forma, mas infelizmente o desconhecimento, a falta da clareza do que estava acontecendo fez com que muitos não fossem salvos, muitos estivessem totalmente intoxicados e saíam andando e caíam na calçada e morriam. Outra coisa que causa grande impacto no livro é ver o quanto a política vem à frente da dor, o quanto houve alguns desrespeitos e situações que não deveriam acontecer, pessoas que estavam lá fora esperando para entrar dentro do ginásio de esporte para poder fazer o reconhecimento, e aí os políticos simplesmente apareceram lá e foram permitido que eles entrassem primeiro, como se eles tivessem alguma coisa, né, a ver de forma sentimental com aqueles pessoas que estavam mortas. Pessoas que tiraram fotos, várias coisas que aconteceram, como, por exemplo, a alta demanda de caixões fez com que pessoas funerárias vendessem caixões a cerca de 10 mil reais, a preços absurdos, exorbitantes. Alguns não conseguiam comprar caixão, não só por conta do preço, mas também porque não tinha. Imagina, do dia para a noite, 242 pessoas precisando ser sepultadas numa cidade. Então, foi muito pesado ver o quanto o nosso mundo é mau, né? As pessoas, quando elas, por um lado, outras se tornam tão solidárias em momentos de dificuldade e outras se tornam tão más. E isso impactou também na questão religiosa. Por quê? Como vocês sabem, eu sou evangélica e esse já é o segundo livro que eu vejo uma crítica a religião evangélica, ali de uma igreja em específico, que eu não vou entrar em detalhes com o nome, mas eu fico triste de ver o quanto os evangélicos, eles estão sendo mal taxados pelo mundo afora, simplesmente por um comportamento que infelizmente existe em algumas pessoas, mas que não é da religião e sim de algumas pessoas, que é de dar aquela opinião que não foi pedida, é ser intrometida e muitas vezes insensível com a dor do outro. Então, você vê aqui muitas pessoas católicas procurando ajuda e sendo abraçadas por outros católicos. E aí você vê, infelizmente nesse livro, eu não sei como é os outros casos, mas você vê pessoas no momento de dor que perderam um único filho sendo criticadas pelo pastor, falando: isso é culpa sua porque deixou ele para a festa. Uma família que adotou, e esse filho adotado, ele foi uma das vítimas também, e por conta, o pastor foi e falou que eles não deveriam ter adotado. Enfim, gente, é gente na mais pura ignorância, usando da palavra distorcida e que serão cobradas de Deus para poder intensificar uma dor que já é imensa. A pessoa já tá ali sofrendo, tá com uma ferida aberta, perdeu um filho, ainda assim, esperando consolo, esperando um braço amigo, receber um julgamento. Isso daí tende a ser uma total falta de amor, totalmente contrário àquilo que a Bíblia prega. A Bíblia fala pra gente ter amor ao nosso próximo. Aquilo que nós não queremos para nós, não devemos oferecer para o outro. É olhar o outro com um olhar de amor, porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados. E ali você vê, infelizmente, o que o livro retratou, e eu acredito totalmente nisso, porque eu sei do meio que eu vim, eu já vi pessoas desse jeito. E eu não estou generalizando a religião evangélica, até porque sou evangélica, e sim pessoas. O problema não está na religião, e sim nas pessoas.
Pessoas que vê um momento de dificuldade do outro, de uma enfermidade, ao invés de falar, olha, eu vou orar pela sua vida, que Deus venha restaurar a sua saúde, que Deus venha consolar seu coração, que é esse tipo de atitude que Jesus pede de nós, a gente vê pessoas com o coração mau, que aproveita esse momento que a pessoa já está em total vulnerabilidade, tristeza, totalmente inconsoláveis, para poder pisar através da religião. E claro, independente da pessoa estar numa boate, ou numa igreja, ou num teatro, ou num salão de dança, ou em qualquer outro lugar, é importante que essa pessoa esteja segura onde ela está. Essa é a segunda maior tragédia brasileira. Nos próximos vídeos eu vou contar para vocês como foi a maior tragédia brasileira, e ali a gente vê que a maioria foi crianças que foram assistir um espetáculo num circo, que foram ali para se divertir e que infelizmente perderam as suas vidas. Que essa tragédia ela não passa em branco, e que através desse vídeo também você e eu venhamos refletir que às vezes nas pequenas coisas a gente acaba ocasionando pequenos acidentes na nossa vida. Quantas vezes, às vezes, dentro de casa você fala, amanhã eu tiro esse caco de vidro que eu acabei de quebrar o copo, ou posterga alguma coisa e ali na frente um filho machuca, um cachorro machuca, alguma coisa acontece. Então, assim, eu quero que hoje, através desse vídeo, você olhe para dentro de si, olhe para sua casa e olhe para aquele probleminha que às vezes você está postergando, achando que não vai acontecer nada, e solucione esse probleminha. Porque é nas pequenas coisas, uma tragédia não começa do dia para a noite, começa com pequenas coisas, um alvará vencido, um extintor que você não vê se está funcionando, uma falta de treinamento profissional, falta de saída de emergência, de comunicação, de pensar o que pode acontecer, quais são as medidas que a gente vai tomar se acontecer uma tragédia, se acontecer tal coisa. É assim que a gente tem que deduzir a vida, sempre pensando no outro, para que isso também venha voltar para nós. E eu não estou falando de energia, até porque sou cristã, e sim de lei da semeadura. O que a gente planta, a gente vai colher. Então, escolha plantar, com certeza, coisas boas, para que você não venha lá na frente colher, às vezes, o lixo que você jogou ou o xixi que você fez no rio, para que essa água não volte para você. Enfim, gente, deixo de indicação a leitura desse livro. Eu consegui ler em um dia. É um livro muito forte, mas essas coisas fortes é que são as que mais tendem a nos ensinar. E é isso, vou ficar por aqui. Comentem aqui embaixo os próximos vídeos que vocês querem aqui no canal. Não esqueça do like e se quiser adquirir o livro, é só chamar no link da descrição.